Salmo 34. Escolha bendizer ao Senhor. O Salmo 34 é um dos salmos mais impressionantes e inspiradores, escrito por Davi durante um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando ele estava escondido na caverna de Adulão. É fascinante observar como Davi conseguiu compor um salmo tão poderoso em meio a um período de grande aflição e desafio. Em várias traduções da Bíblia, como a New King James Version, a introdução deste salmo diz: um salmo de Davi quando fingiu loucura diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Para entender a profundidade deste salmo, é crucial contextualizar a situação de Davi. Ele estava fugindo do rei Saul, que o via como uma ameaça ao seu trono e procurava matá-lo. Em sua fuga desesperada, Davi buscou refúgio com o rei de Gate, um lugar que, ironicamente, era a cidade natal de Golias, o gigante que Davi havia derrotado anos antes. A introdução ao salmo menciona Abimeleque, um título real, como o de Faraó no Egito, que aqui se refere ao rei de Gate, cujo nome verdadeiro era Aquis. Gate era um lugar com memórias amargas para os filisteus. Golias, seu campeão, fora derrotado e morto por Davi, o que representou uma humilhação colossal para o povo filisteu. Agora, Davi, em um estado de extremo desespero e confusão, procurava asilo justamente com o rei de Golias. Podemos apenas imaginar a mistura de emoções que Davi sentia: medo, desesperança e um profundo senso de derrota. Enquanto estava em Gate, os servos do rei reconheceram Davi. Este não é Davi, o rei da sua terra. Provavelmente, eles o reconheceram como o jovem que matou Golias e causou uma das maiores derrotas em sua história. Eles disseram ao seu rei: não é a este que se cantava. Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Ao ouvir essas palavras, o temor tomou conta do coração de Davi. Ele estava terrivelmente assustado com o que o rei de Gate poderia fazer com ele. A Bíblia relata que Davi, em sua angústia, se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. É possível imaginar o estado mental em que Davi se encontrava. O campeão de Israel, o homem que havia matado Golias, agora se via forçado a fingir loucura para salvar sua vida, rastejando no chão com saliva escorrendo pela barba. O rei de Gate, enfurecido por seus servos terem trazido um louco à sua presença, expulsou Davi. No versículo seguinte, a Bíblia registra que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Entendendo este contexto, as palavras escritas por Davi das profundezas daquela caverna ganham uma dimensão ainda mais significativa. Após um episódio tão humilhante e degradante, Davi poderia ter se entregado à autopiedade e ao desespero. Contudo, em vez disso, ele escolheu bendizer ao Senhor. Davi cantou estas palavras: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, versículo 1 ao 4. Em seu momento mais sombrio, Davi fez uma escolha consciente de não ser derrotado por suas circunstâncias. Em vez de se afundar na miséria e no medo, ele decidiu louvar ao Senhor, deixando que os louvores estivessem continuamente em sua boca. Ele estava com medo? Sem dúvida. É por isso que ele estava escondido em uma caverna. Todavia, apesar de seu medo de ser capturado por Saul ou morto pelo rei de Gate, ele buscou o Senhor em adoração, e Deus, em sua fidelidade, o livrou de todos os seus temores. Ao refletir sobre essa situação, podemos aprender muito com a reação de Davi. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais desesperadores, podemos escolher adorar e confiar em Deus. A fé de Davi não foi abalada pelas circunstâncias adversas. Ao contrário, sua fé o sustentou e o fortaleceu. Davi nos ensina que a adoração é uma escolha. Ele decidiu bendizer ao Senhor não apenas em momentos de vitória, mas também em tempos de tribulação. Este ato de adoração em meio ao sofrimento é um testemunho poderoso de sua confiança em Deus. Davi não negou sua realidade. Ele estava plenamente ciente de seus medos e dificuldades. No entanto, ele escolheu focar em Deus, louvá-lo e confiar que ele o livraria. Este salmo também nos lembra que Deus é fiel. Davi testifica que buscou ao Senhor e foi ouvido.
Deus não apenas ouviu suas orações, mas também o livrou de todos os seus temores. Esta certeza da presença e do cuidado de Deus é um dos pilares que sustenta nossa fé em momentos de crise. Em nossa jornada espiritual, podemos encontrar inspiração no exemplo de Davi. Quando enfrentamos nossos próprios momentos de caverna, podemos lembrar que temos a opção de adorar a Deus, independentemente de quão sombrias possam parecer nossas circunstâncias. Podemos escolher louvar a Deus e confiar em sua bondade e fidelidade. Davi continua o salmo, compartilhando seu testemunho de libertação e chamando outros a experimentarem a bondade de Deus. Olhem para ele e sejam radiantes, os seus rostos jamais serão envergonhados. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, ele o salvou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, 2.5-8. Estas palavras são um convite para todos nós. Davi encoraja os humildes e necessitados a olharem para Deus, a confiarem nele e a experimentarem sua bondade. Ele afirma que aqueles que buscam refúgio em Deus são verdadeiramente abençoados. Esta é uma promessa de esperança e segurança, lembrando-nos que Deus é um abrigo seguro em tempos de tribulação. Outro aspecto poderoso deste salmo é a ênfase na presença contínua de Deus. Davi descreve como o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Esta imagem transmite proteção e cuidado divino, assegurando-nos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco, guardando-nos e protegendo-nos. Davi também exorta os ouvintes a temerem ao Senhor e a buscarem uma vida de retidão. Ele diz: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Salmos 34, 2.9-14. Estas palavras são um chamado à integridade e à obediência. Davi nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que aqueles que seguem seus caminhos serão supridos e abençoados. Ele nos ensina a importância de controlar nossas palavras e ações, buscando sempre fazer o bem e promover a paz. Finalmente, Davi conclui o salmo com uma declaração de confiança na justiça de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmos 34, 2.15-19. Davi reafirma a proximidade e o cuidado de Deus pelos justos. Ele nos assegura que Deus ouve nossos clamores e nos livra de todas as nossas tribulações. Embora possamos enfrentar muitas dificuldades, podemos confiar que Deus está conosco, especialmente quando estamos quebrantados e abatidos. Ele é nosso Salvador e Libertador. Em resumo, o Salmo 34 é um testemunho poderoso da fé inabalável de Davi em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos ensina a escolher adorar e confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Este salmo nos lembra da bondade, proteção e fidelidade de Deus, encorajando-nos a viver em integridade e a buscar sua presença continuamente. Que possamos aprender com o exemplo de Davi e escolher bendizer ao Senhor em todo o tempo, confiando que Ele nos livrará de todos os nossos temores e tribulações.